Eu estava numa cidade como pastor, fiquei lá alguns anos. Eu estou 9 anos em Florianópolis, eu fiquei lá 11 anos, mais do que aqui. E quando eu cheguei naquela cidade, uma mãe me procurou e disse: pastor Josué, eu estou orando todo dia pelo meu filho, para ele voltar para a igreja. E eu queria que o senhor ajudasse a orar pelo meu filho. Pastor, meu filho era uma bênção. Meu filho cantava na igreja. O meu filho era um cantor. E eu comecei a me informar com os irmãos. Ele disse: esse menino, pastor, cantava na igreja, ungido. Era um menino abençoado. E passou 1 ano, 2 anos, eu fiquei lá 4 anos, 5 anos. E ela sempre pedindo oração, sempre no ciclo de oração, na igreja, nos trabalhos. E orando pelo seu filho, dizendo: Senhor, nós estamos ganhando as outras pessoas para Jesus, mas eu quero que tu traga o meu filho, salve o meu filho. E o filho dela cantava na igreja, mas começou a se destacar. E alguns começaram a ficar invejados, sabe, invejosos. Começaram a cortar o menino de cantar. Começaram a dar oportunidade para outros e foram deixando e deram um chega para lá no menino. Ele não resistiu e acabou indo, se perdendo. Menino bonito, alto, novo, 20 e poucos anos, 24 anos, 23 anos, 24. E aquele menino começou a namorar umas meninas de uma casa de prostituição, que lá nós chamava de quengas. E ele ficava lá com elas. E a mãe orando: pastor, eu não quero perder o meu filho para o diabo. Eu quero que o meu filho venha para a igreja. Me ajuda, pastor, em oração. E um dia eu estou em casa 3 horas da manhã. O telefone toca. Pastor Josué. E começou a chorar. Meu filho acabou de morrer. Você, como pastor, dói o coração. O que você diria a esta mãe? O Espírito Santo vai consolar teu coração, Deus vai ajudar, Deus sabe o que faz. Não adianta, quando morre o marido, ou a esposa, ou o filho, não tem nada que console a não ser Deus, o Senhor Jesus, porque o pastor não consola, ninguém consola. Ela chorou e disse: pastor, deixa pelo menos eu botar o meu filho na congregação, porque convidei ele para vir na igreja, ele não vinha, pastor. Mas nem seja agora no caixão, pelo menos ele entra na igreja, pastor. E eu disse àquela mãe: irmã, vou mandar o obreiro ir abrir a congregação, pode botar seu filho lá. Mandei o pastor meu vice acompanhar, acompanhou. Eu disse: quando chegar o corpo, tu me avisa. Aí quando foi 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, chegou o corpo do moço. Ele me ligou: pastor. Eu disse: como é que está aí? Pastor, a mãe está inconsolável. A família toda desesperada. Ele morreu, uma carreta passou por cima dele. Depois de 1 hora eu entro na igreja. Pastor Ângelo. Entro na igreja. Aquela mãe veio na minha direção. Quando viu que eu entrei na igreja, ela veio, agarrou no meu ombro e disse: pastor, o meu filho foi salvo, pastor. Será que Deus salvou meu filho, pastor? Como é que eu ia dizer para ela? O filho dela na prostituição, indo lá para aquela casa de meretriz e morando com aquelas moças. Eu disse: irmã, questão de salvação é com Deus. Mas eu orei tanto, pastor, eu jejuei, eu levava outros na igreja, e agora o meu filho morreu, e agora, pastor, perdido. Vai consolar uma mãe dessa? Passou-se os momentos, eu cantei um hino da APA, 15, foi na cruz, uns dias eu vi meus pecados castigados em Jesus. Li uma palavra, saí para casa com o coração quebrado, fui para casa com o coração partido, por não ter nenhuma palavra para consolar aquela mãe. E chorei na presença de Deus, porque pastor tem uma vida emocional muito diferente.
Tem hora que você está fazendo um sepultamento, mas tem hora que você está lá fazendo um aniversário de 15 anos. Daqui a pouco você está lá num casamento, dando a bênção lá para o outro. Mas sai de lá, já tem que ir lá atender uma família que está na UTI, que está na emergência. Ore pelo seu pastor. Quando chegou às 3 horas da tarde, eu marquei o culto, para fazermos um culto ali. E estava eu pregando a palavra, falando, tentando levar uma palavra. E você sabe que quando você está pregando e chega algum parente e vai e roda do caixão e chora e abraça o caixão e faz aquele negócio todo, perturba todo. Só se você estiver cantando, você continua cantando. Mas se você estiver pregando, não tem o que fazer, você tem que parar. E entrou umas moças, que eram as moças que ele andava. Entrou aquelas moças e abraçaram o caixão e começaram a chorar e a gritar. Eu parei de pregar e alguém quis ir lá tirar. Eu disse, deixa sair a emoção, pode deixa chorar. Aí uma moça daquela, escute aqui, você que é pai, você que é mãe e que está intercedendo pelo seu filho, uma moça daquela, que era a namoradinha dele, ela começou a falar alto para as colegas. Disse, ontem à noite, ele citou o nome do menino, moço de 26 anos. Ele disse, eu estou com desejo de ir na igreja. Eu preciso ir na igreja. Eles iam para o baile, ela ia para o baile com ele. Ele disse, eu preciso ir na igreja. Aí foram na igreja, numa cidade que dava uns 30 quilômetros da nossa, lá 18 quilômetros, 20 quilômetros. Era um culto de ensino. Pastor amigo meu do nosso ministério estava ministrando a palavra, hoje está jubilado. Começou a pregar a palavra, antes de encerrar o culto, ele saiu lá do fundo, deixou a namorada dele lá e foi lá na frente, se jogou de joelho. E disse ao pastor, eu preciso voltar para Jesus. Pastor, ore por mim, eu vou voltar para Jesus agora, ore por mim. E o pastor, naquela noite, orou por ele. Ele sai da igreja, a moça contando lá no caixão, em volta do caixão. Diz ela, ele saiu da igreja diferente e me levou no baile, que dava mais uns 20 quilômetros, numa outra cidadezinha, que lá são cidades próximas. E disse aí, tu fica aqui no baile, isso era quase meia-noite, que eu vou lá em casa dizer para minha mãe que eu voltei para Jesus. Fica aí no baile, porque eu vou lá contar para minha mãe que eu voltei para Jesus. Às 4 horas da manhã eu vim te buscar para levar para casa. E ele pegou a moto dele e veio, andou uns 7 quilômetros, 8 quilômetros. Quando ele entrou na BR-101, que entrou no trevo, a carreta veio e passou por cima dele. Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração que crê em Jesus, um coração que quer ser salvo, um coração que quer ir para o céu com Deus. Aleluia. Satanás disse, a tua mãe não vai saber disso, mas Deus levou as meninas da prostituição lá e disseram para ela. Ela voltou, saiu de lá e foi lá em mim, me abraçou e disse, pastor Josué, Jesus salvou meu filho. Aleluia. Nossos filhos podem fugir dos nossos olhares, mas não da nossa oração.